que ela é maior que todos nós. Ela é gigantesca, ela é grandiosa, não é só porque ela ganha título. Ela é grandiosa porque ela ajuda pessoas, porque ela realiza sonhos. A instituição, que ela é maior que todos nós. Ela é gigantesca, ela é grandiosa, não é só porque ela ganha título. Ela é grandiosa porque ela ajuda pessoas, porque ela realiza sonhos. Lembro de declarações suas no passado, falando que não prometia permanência no clube, pois você era muito sincero e é muito difícil fazer promessas no futebol. Hoje, mais de uma vez, você falou sobre voltar ao Fluminense no futuro. Eu queria saber se a gente pode considerar isso uma promessa sua. Sim, cara, o que eu vou falar? Vou tentar ser bem específico. Muitas vezes eu falei de meu sonho, que eu tinha de jogar na Europa, que eu tinha de chegar nas grandes ligas da Europa, do mundo, tudo. E claramente que essa era uma motivação que não deixei nunca de expor publicamente, mesmo respeitando o clube, no caso o Fluminense que eu estava. Aliás, que eu sempre fui muito feliz, sempre também demonstrei que era muito feliz aqui no Fluminense, mas o tema de voltar, eu posso falar abertamente, porque claramente que muitas vezes o torcedor fica com receio de talvez ele volta para um rival, talvez ele volta para um time por causa do dinheiro, por causa de coisa. Estou falando, no meu caso nunca foi dinheiro. Eu nunca fui um cara que me movi pelo dinheiro, nunca me movi pelo poderio, se pode chamar assim, do dinheiro. Eu sempre me movi de acordo às minhas convicções, sempre me movi de acordo a lo que meu coração ditava. Então, por isso estou garantizando hoje que se algum dia eu voltar para o Brasil, eu vou voltar para o Fluminense, porque é minha casa no Brasil. Vou falar que nem meu amigo Vilela. Naipe? Naipe isso aí? E aí? De um lado, o garantidor de sonhos, né? Só que o garantidor de sonhos com... Eu ia falar um palavrão, não vou falar assim não. Vou tentar tirar o palavrão da jogada. O garantidor de sonhos com a máquina de fazer sonhos dos outros. Basicamente isso. Do outro, o homem honrado, de caráter ilibado, de palavra, né? Que garante que não é movido por dinheiro, que garante que é movido apenas por um sonho, pelo coração. Coisa linda, né? O grande problema é que muitos, infelizmente, caem nessas lábias, muitos acreditam nesse tipo de argumento, até, de certa forma, convincente. Se você vê como o cara fala, com a preponderância que o cara fala, muito convincente o argumento. E muitos caem. A gente já teve vários exemplos de que esse tipo de coisa é balela, né? De que esses caras, se tiver que brincar com o sentimento dos outros, eles brincam. Se tiver que mentir, eles mentem. Tudo em prol dos seus próprios objetivos. Essa é a humanidade, amigos. Essa é a humanidade. Quando o ser humano melhora, é quando ele cai na razão, ele consegue observar, ter certeza de que tudo passa. De que ele tem, talvez, pouco tempo na Terra. Quando o ser humano entende que ele um dia vai morrer, é quando ele começa a melhorar. Enfim. Tô dando essas reflexões malucas aqui para dizer que temos dois grandes vilões nessa história. Não dá para tirar um nem tirar o outro. O primeiro vilão, Mário Bittencourt, né, que, segundo ele próprio falou, né, usa o Fluminense para garantir sonhos alheios. E aí a pergunta que eu faço pro Mário é: onde fica o sonho do torcedor, Mário? Onde ficam os sonhos do torcedor? O torcedor do Fluminense, ele, na sua gestão, ele sempre teve um papel secundário. Tanto é que entre os 4 clubes do Rio de Janeiro, nós temos o pior programa de sócio. O pior programa de sócio não, a pior adesão ao programa de sócio do futebol carioca, uma das piores do futebol brasileiro. E você vai falar, não, mas a gente já chegou a 80 mil. A gente chegou a 80 mil, né? Verdade. Porque você, de certa forma, naquele início ali, você trouxe expectativas ao torcedor, teve a conquista da Libertadores e por aí vai. Mesmo assim, pós-conquista da Libertadores, o sócio despencou porque o sócio do Fluminense não se sente parte do Fluminense. Porque eu sempre falei nesse canal aqui, e eu tenho propriedade para falar, porque tudo que eu falei está gravado. Tudo que eu disse está gravado. O senhor, Mário Bittencourt, sempre foi alheio ao torcedor. Você sempre foi
criou internamente, até com certo mérito. Isso trouxe também coisas boas para o Fluminense, mas trouxe muita coisa ruim, eu até acho que pior. Você sempre fez o Fluminense funcionar para os jogadores, para o interesse dos jogadores. O torcedor sempre teve um papel na sua gestão bem secundário, sabe? O torcedor do Fluminense, ele não se sente pertencente ao Fluminense. É como se o Fluminense já fosse uma SAF e o senhor fosse o dono, o seu grupo dominasse a SAF. E o torcedor do Fluminense tivesse um papel de consumidor, e um mau consumidor, não, um consumidor mau consumidor não, um consumidor maltratado, como é feito pelo Estado brasileiro com seus cidadãos, né, sempre muito maltratados, né, a empresa que fornece a luz e de péssima qualidade, a Enel, que eu digo aqui onde eu moro, né, os serviços telefônicos de péssima qualidade, né, os serviços de educação péssima, uma educação bizarra que o Brasil tem. Então, a mesma coisa é o Fluminense, prestador de um serviço de péssima qualidade para os seus, entre aspas, clientes, que não deveriam ser clientes, deveriam ser partes pertencentes a um todo, porque o Fluminense, ele não é uma empresa e, na minha opinião, ele nunca deveria ser uma empresa. O Fluminense deveria sempre ser a casa dos seus torcedores. Mas a sua preocupação é apenas em realizar sonhos de jogadores. E por que chegamos a esse ponto, Mário? Por que a gente chegou a esse ponto de você ser um garantidor de sonho de jogador? Lembra que eu sempre falei aqui no canal que você não estava à altura do cargo de presidente do Fluminense? Que você não exercia o cargo do Fluminense, de presidente do Fluminense, dentro do que se exige de um presidente? Sempre falei isso aqui no canal. Que você não estava à altura do cargo. Existe, para esse cargo de presidente do Fluminense, todo um arcabouço que você tem que ter de postura. Existe esse arcabouço. Você não pode ser amiguinho de jogador. Você não pode frequentar vestiário. Você teria que ter alguém que fizesse isso para você. A gente teve, historicamente, Alcides Antunes, Sandrão, né, figuras que faziam esse trabalho. Mas você tem que aparecer mais do que todo mundo. Você tem que ser o presidente, você tem que ser a figura do Sandrão, você tem que ser a figura do Alcides Antunes, porque você é onipresente, onisciente e onipotente. Você não seguiu a liturgia do cargo de presidente, porque você tinha mais de um cargo. Automaticamente você criou raízes com esses caras que fizeram com que sua relação com eles virasse uma relação de grande amizade. E com isso, na hora de você tomar a decisão amarga, era sempre muito difícil. Só a gente sabe o quão difícil foi você dizer não ao Arias na transferência em meio de 2024, a gente lutando contra o rebaixamento, e aí muitos torceram o nariz para o que o Arias estava fazendo também. Há quanto tempo o Arias vem dando sinais de que está cagando pro Fluminense, de que estava cagando para a torcida do Fluminense? Quando houve aquela situação de 2024, que o Fluminense estava lutando para não ser rebaixado, o Arias estava doido para ir embora. O Arias já estava querendo sair para o Besiktas, tentou sair para um time da Espanha, eu não lembro o nome do time aí, vocês sabem, depois eu lembro, mas estava tentando sair para o time espanhol lá. Depois estava tentando sair para o próprio Wolverhampton. Isso tudo em 2024. E quando o Mário, corretamente, e eu imagino como deve ter sido difícil para o Mário, né? Disse, Arias, não dá, cara. Vamos ser rebaixados se você sair. E falou isso em 2024. O que aconteceu? A mulher do Arias foi na rede social dizer que o Mário não tinha palavra. Porque esse é o problema. Ela escancarou para todo mundo que o Mário tinha dado a sua palavra para o jogador. Mário, dê a sua palavra lá no seu escritório. No Fluminense você não tem o direito de dar palavra para jogador. O Fluminense não é seu escritório. O Fluminense é de sua torcida. Ainda, né? Ainda. Então, eu pergunto também ao Mário aqui, se você, Mário, realiza sonho dos seus funcionários no seu escritório, em detrimento do interesse do seu escritório, do seu bolso.
lá, que lá é o seu bolso. Você faz isso? Você abriria a mão do seu melhor advogado em prol da realização do sonho dele? Não acredito que você faria isso. Eu não acredito. E por que no Fluminense você faz? Senhor John Arias, o senhor é um meio homem. O senhor não tem palavra. O senhor não está à altura de ser um ídolo do Fluminense. Muito embora você tenha deixado sim sua marca, sua assinatura na história do Fluminense. Mas você não está à altura dessa camisa aqui. Você brincou com o sentimento do torcedor do Fluminense. Você não teve caráter, você não teve postura, você não teve palavra. Você usou até a sua avó para mentir pro torcedor do Fluminense. As palavras são suas, estão aí para todo mundo ouvir. Eu nunca esperei nada de você. Nunca esperei nada de você. Você tá aqui, ó, no time de todos os tempos do Fluminense. Isso aqui é sua marca. Na minha opinião, você tá entre esse time de todos os tempos. Você fez muito como jogador. Foi muito bem pago também. Verdade. Muito bem pago, muito bem remunerado. Ganhou gratificações milionárias no Fluminense. Você não gosta de dinheiro, mas ganhou muito dinheiro, né? E tá indo ganhar muito mais agora também, não é verdade? Salário de quase 3 milhões de reais, fala pra mim. Dinheiro não é importante, né, Arias? Realmente não é importante, né? O que é dinheiro pra um cara como você que não precisa de dinheiro? Vamos combinar, né? Enfim. Arias. E eu pergunto a você, pra quê? Pra que dar a tua palavra? Pra que chegar na coletiva de despedida? Que você sempre fez tudo pra sair do Fluminense. A gente já sabia, eu sabia que você estava insatisfeito. Você fez tudo, a vida inteira você fez tudo pra sair do Fluminense. Por que chegar numa coletiva e dar a palavra que você deu? Dizer que se voltasse pro Brasil, voltaria pro Fluminense. Dizer que dinheiro não era importante. Tinha necessidade disso? Se o Nino hoje for pro Palmeiras, zero problema pra mim. E eu acho que a torcida do Fluminense também deveria ter zero problema. Pergunto pra qualquer torcedor do Fluminense que tá vendo esse vídeo aqui. Alguma vez o Nino falou que voltaria pro Fluminense se voltasse pro Brasil? Diz aí. Alguma vez o Nino fez sequer assim, juras de amor, dizendo que não, sou tricolor, eu amo o Fluminense e só jogo no Fluminense, que dinheiro não é importante pra mim? Alguma vez o Nino falou isso? Alguém tem alguma informação, alguma fala do Nino a respeito disso? Eu não tenho, eu nunca vi. Alguém viu o Germancano dizer que vai encerrar a carreira no Fluminense? Alguém viu? Eu não vi. Então, assim, se eles tomarem essa decisão, tranquilo, cara. De não ir para outro clube, zero problema. Zero problema. Alguém viu o Ganso falar que encerraria a carreira no Fluminense? Que o Fluminense é maior clube da vida dele? Não, e o Ganso é ídolo do Fluminense. Você deu um passo muito perigoso, Arias. E quando eu, lá atrás, fiz o react da sua coletiva, tá gravado, é só ir lá ver, eu fui muito claro. Eu falei, olha, isso que ele tá falando é perigoso. Ele tá fazendo uma promessa complicada de se fazer. Ele vai ter que ter palavra, culhão e caráter para manter o que ele tá dizendo. E ele manteve? Não. Ele mostrou que ele é um rato. Ele mostrou que ele é mais um mentiroso, mais um cara sem palavra, mais um meio homem, mais uma pessoa que não tem sentimento por crianças, que não tem sentimento pela relação que foi construída com o Fluminense, os tricolores mirins, os tricolores adolescentes, as senhoras torcedoras do Fluminense. Você destruiu tudo, Arias. Você destruiu tudo. E você está saindo pela porta de trás e indo aí para o esgoto da história do Fluminense. Talvez um esgoto não tão profundo como o do Pedro, por exemplo. Eu vi até o meu amigo, alguns amigos meus tricolores falando. Vi também o Gugu falando que para ele foi a maior decepção que ele viu no Fluminense, o maior mau caratismo que ele viu um jogador cometer. Eu não concordo com o Gugu não, tá? Porque eu acho que tivemos coisas muito piores. O Pedro, por exemplo, foi uma coisa muito bizarra, muito fora da curva que o Pedro fez com o Fluminense. Então, assim, eu acho que o Pedro foi bem pior. Mas em termos da importância, da relevância que o Arias tinha, o Arias é muito mais importante que o Pedro pro Fluminense. Isso aí é fato. O Arias é um ídolo do Fluminense, Pedro nunca foi.
Então, isso por esse lado sim, mas por que o Gugu se sentiu assim? Porque o Gugu, ele também ainda acredita nesses caras. Eu acho que o Gugu ainda acredita. O Gugu já é macaco velho, hein, Gugu? 44 anos, pô. Já não era pra tu estar assim, não. Já era pra tu estar igual a mim. Amargo, né? Amargurado com esses caras. Enfim, mas as palavras dele foram bem interessantes no vídeo. Embora tenha sido bem duro. Mas é isso. Não tem como dissociar o Arias dessa responsabilidade, como muita gente tentou fazer, só colocar o Mário como responsável. O Mário é o corresponsável também. Talvez um dos maiores responsáveis, ou o maior responsável. Talvez seja o Mário, mas o Arias foi muito pilantra com a torcida do Fluminense. Foi muito mau caráter, muito sem vergonha. E mostrou que a gente tem que tomar muito cuidado com as narrativas. Hoje se dá mais valor ao que se fala em rede social do que o que se faz. Isso, gravem isso que eu tô falando aqui. Eu vejo pessoas maravilhosas, que são pessoas que têm atitudes lindas, que têm vidas probas, que por causa de uma fala em rede social, elas são destruídas, canceladas e detonadas. E tudo que ela literalmente fez, que ela botou em prática, o que ela é como pessoa, não vale nada por causa de uma simples fala em rede social. Fica um convite aí, galera, aí como reflexão, dá menos valor às falas e mais valor ao que se faz. Beleza, galera? Eu tinha que fazer esse vídeo. Eu sei que muita gente não aguenta mais esse assunto, mas eu estava esperando o desenrolar dessa negociação para poder dar uma opinião de verdade. É isso. Que o Arias agora siga lá o rumo dele e que ele vá muito mal no Palmeiras, que eu vou torcer muito contra ele. Vou torcer para que dê tudo errado no Palmeiras, porque ele se foda pra caralho. E que um dia ele venha de mansinho pedir pra voltar pro Fluminense e a gente possa olhar pra ele e dizer assim, não, meu irmão, agora a gente não quer não. Porque a gente tem que se valorizar, galera. A gente tem que se valorizar. Por isso que eu sou contra aceitar esses caras voltar pro Fluminense, tá? É isso. Esse vídeo que eu queria fazer. Um abraço pra vocês aí. E durante a programação a gente volta. E hoje tem nossa live também, 5h30. Enfim, é isso.